Vamos lá, gente. Para começar aí a última aula, sei que vocês estão um pouco cansados, né? A gente acho que terminou a aula na semana passada de variação linguística, falando um pouco sobre a questão do biscoito ou bolacha. Não sei se vocês lembram, né? Tem certo, gente, biscoito ou bolacha? Quero ver se vocês lembram da aula. Não. Não! Não. Não, por quê? Por que que não tem certo biscoito ou bolacha, gente? Por causa da variação linguística. Por causa da variação linguística. Qual variação linguística? Que tipo de variação linguística, Regional. especificamente? Regional. Regional, perfeito, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou retomar aqui um pouquinho da onde a gente parou, e aí a gente vai continuar falando um pouco de variação linguística, tá? Eu queria terminar pelo menos esse conteúdo de variação com vocês antes de passar alguns exercícios, tá? Se sobrar um tempinho, provavelmente aí na aula de hoje a gente já vai ver, mas eu prefiro ir com calma, porque esse assunto, ele é muito cobrado, tá? Na FUVEST e no Enem também, tá bom? Então eu preciso dar uma base boa aí para vocês antes que a gente comece a trabalhar aí com os exercícios, tá? Então, não sei se vocês repararam, mas a gente está, antes de entrar nas regras gramaticais, né? A gente está vendo aí a evolução da língua portuguesa e a gente está tentando, nessas primeiras aulas, ter um olhar um pouco mais, digamos, científico para a língua portuguesa, tá? Então, a gente vai ver que as regras de gramática, né, elas são uma forma de frear um pouco essas variações linguísticas, tá? Claro que elas têm o seu valor, é necessário que a gente conheça as regras gramaticais, nós vamos falar muito sobre isso, mas primeiro eu quero que vocês tenham esse olhar um pouco mais científico aí para a linguagem, tá? Pode falar. Professora, acho que tem alguém esperando para entrar na sala. Só dá uma olhadinha, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, é a Dalila. Dalila foi. Pronto, acho que agora tá todo mundo aí. Vamos lá, gente. Então, pessoal, vocês estão vendo aí do latim vulgar ao romanço, que a gente viu na última aula? Alguém só me dá um oi aí para saber? Tá bom. Se vocês perceberem que os slides não mudaram, a gente para e aí eu volto, tá? Porque às vezes ele dá uma empacadinha. Bom, então vamos lá. A gente viu rapidinho, só para retomar na última aula e a gente avançar, né? Que a língua portuguesa, ela vem aí do latim, mas não de qualquer latim. Ela veio de um tipo específico de latim, que era o latim vulgar. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E aí esse latim vulgar vai se misturar, né? Esse latim vulgar imposto pelo Império Romano vai se misturar com as línguas que eram faladas nesses países todos que estão aparecendo aí, e aí a gente vai ter uma mistura, né, que vai ser o romanço, e mais tarde, né, a gente vai ter uma língua que é a língua-mãe, digamos assim, da língua portuguesa, que é o galego-português, né? Então, a gente estudou um pouquinho na última aula essa evolução da língua portuguesa, só para a gente entender que é propício, né? Faz parte da língua essa mudança, né? A gente não tem que olhar para as mudanças, para variações linguísticas, como se elas fossem uma anomalia, senão a gente estaria até hoje falando latim vulgar e não o português brasileiro, né? Porque existe o português europeu, tá bom? Então, a gente tem aí, né, o galego-português, né? Então, eu falei também um pouquinho sobre a questão das invasões árabes, a contribuição dos árabes para a língua portuguesa, né? E a gente discutiu um pouquinho isso, né? Falamos aí na última aula que existem basicamente 4 tipos de variação linguística. Então, uma língua ela pode variar, um idioma, né? Ao longo do tempo, a variação linguística histórica, ao longo do espaço, variação geográfica, né? Eu tenho que mudar aqui, eu coloquei temporal, tá errado. É social e estilístico, tá? Depois eu arrumo para vocês. Não sei por que saiu assim, mas é variação linguística histórica, geográfica, social e estilística, tá? Bom, aí a gente viu um pouquinho, né, variação histórica. Eu falei que dentro da variação histórica entram as palavras que a gente não usa mais, né?
Os grafemas que caíram em desuso. Então, o trema, hoje em dia, na língua portuguesa, já é considerado, a gente discutiu isso, né? Uma variação linguística histórica, né? Porque a gente não usa mais o trema, né? E falamos um pouquinho sobre outras expressões, né? O vossa mercê, etc. Também já é considerado variação histórica quando uma geração não, uma determinada expressão só é falada por uma geração mais velha. Se a geração mais nova não fala, né, aquela expressão, não usa aquela palavra, né? Isso também já é considerado uma variação histórica, tá bom? Então a gente viu um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu acho que tem gente querendo entrar, mas não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Não, acho que não. Eu vi um barulho, achei que era do pessoal querendo entrar, mas acho que não, né? E a gente parou na variação, eu acredito, geográfica. Não foi isso, gente? Acho que foi variação geográfica, né? Bom, vamos lá. E aí a gente falou um pouquinho que a variação geográfica é quando a gente tem várias palavras, né, várias formas diferentes para se referir a um mesmo objeto, né? Mas eu também posso considerar a variação geográfica os sotaques, os dialetos, né? E às vezes até a organização sintática dentro de uma determinada frase, tá? A gente vai ver isso com mais calma depois, tá bom? Eu tinha, acho que, tentado colocar esse vídeo. Eu vou tentar colocar aqui a segunda vez para vocês. Eu vou tirar aqui o meu, o meu áudio. Se não der certo, aí eu tento encontrar o link para vocês, porque eu acho que ele não está mais no YouTube, tá? É uma imitação que esse ator faz de todos os sotaques do Brasil, só para a gente ter uma noção, e aí depois a gente continua, tá? Vou tentar colocar aqui de novo para vocês. Professora, eu acho que se você fechar o seu microfone, não dá pra gente ouvir. Professora, eu acho que se jogar ele direto no YouTube, vai ficar melhor. Será que não? Porque é verdade, né? Como eu estou apresentando, deixa eu ver se eu acho aqui. O volume da apresentação Deixa eu ver se eu acho ele aqui no da YouTube. tela e do seu microfone não interfere. Eu acho que eu tinha apresentado. Se eu colocar a apresentação, o meu microfone não tem nada a ver? Será que vai? Continua indo normal. Deixa eu ver. Eu vou tentar aqui pelo YouTube, rapidinho. Continue do normal? Deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar, tá bom? Se vocês não ouvirem nada, vocês me avisem rapidinho. Porque eu dificilmente coloco vídeos nas apresentações. Vou tentar aqui rapidinho. Pronto, tem gente tentando entrar. Peraí, gente, só um minutinho, porque eu não tá aparecendo para mim, o pessoal que tá tentando entrar, por algum motivo. Todos os que não tá aparecendo aqui para mim, gente. Paulo, não sei se o Paulo tá aí, se o Paulo sabe o que tá acontecendo. Paulo, deixa eu ver. Já olhei aqui tudo, geralmente aparece aqui, não consegui. Não tô conseguindo, gente. Ó, eu vou tentar aqui, eu vou apresentar, vou dar mais um minutinho. Se aparecer aqui, eu libero, tá? Peraí, só um minutinho.
Professora, tenta abrir o seu microfone para a gente conseguir ouvir. Não foi mesmo, né, gente? Ah, agora apareceu quem tá tentando entrar. Só agora. Vamos lá. Não foi, né? Bom, eu vou tentar a última vez. Sem o microfone, eu acho que não vai. Eu vou procurar aqui no YouTube rapidinho. E aí eu compartilho a gente, né? Vamos lá. Eu acho que esse vídeo não tem mais no YouTube. Eu vou tentar ver se eu encontro. Peraí, só um minutinho. Tá? Hoje a minha internet também está um pouquinho lenta. Não sei se vocês estão percebendo. Eu estou achando ela bem devagar aqui. Acho que muita gente usando também, né? Vamos lá. Professora, o Paulo perguntou por que você estava chamando ele. Ah, então, porque tinha um pessoal que não estava conseguindo entrar. Mas agora apareceu mais uma pessoa, apareceu a solicitação só agora. A Emily. Mas não sei se tem mais alguém que está tentando entrar. Eu acredito que sim, mas não apareceu a solicitação. Agora que apareceu. Entendeu? Porque sempre aparece. É, e aí não tinha aparecido. Minha internet hoje está um pouquinho devagar, mas acho que agora vai. Ah, achei, gente. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês. Obrigada. Se alguém te mandar uma mensagem, pode me avisar, tá bom? Daí eu vejo aqui como que eu coloco o pessoal, tá? Pessoal, achei, ó, finalmente, que esse vídeo é bem legal, a imitação que ele faz. O final, eu vou ser sincera com vocês, é um pouco, se não muito preconceituoso, tá? A gente ignora aí o final, que é uma piadinha meio preconceituosa, porque quando a gente fala, né, dessa questão de variação linguística geográfica, às vezes isso acaba caindo também um pouco no estereótipo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês, vou mandar o link aqui também no chat, só para a gente ter uma noção de que essa variação geográfica, ela pode acontecer não só por meio das palavras diferentes, né? Então, por exemplo, bergamota, que só é falada no Rio Grande do Sul, enquanto aqui a gente usa mexerica, né? Mas também pela questão dos sotaques, que é uma coisa que todos nós já presenciamos em algum momento, tá bom? Vou colocar aqui, espero. Vocês estão vendo o vídeo? Ainda não dei play, estão conseguindo ver? Vou colocar aqui, vou tirar o áudio rapidinho e aí a gente já discute. Tá sem áudio. Professora, se a senhora mutar o seu áudio, a gente não escuta, seu microfone tem que estar ligado. Gente, não foi? Não conseguiram ouvir com o microfone desligado? De jeito nenhum? Não, Porque uma vez um professora. aluno falou que. Então tá bom. Então vou fazer o seguinte: vou dar 5 minutinhos aí para vocês assistirem no YouTube, tá bom? Daí a gente já comenta. Mais fácil.
Conseguiram ver aí, gente, o vídeo? Já deu tempo de terminar? Foram 2 minutos. Faltam 2 minutos? Não lembrava que era tão longo assim. Tudo bem, eu deixo aí. Então tá bom, mais um minutinho. Pronto, pessoal? Agora foi? Beleza. Beleza? Então, esse vídeo aí é legal porque ele vai mostrando um pouquinho das diferenças, né, de sotaque do Brasil inteiro, né? Tem uma questão curiosa que é o seguinte: eu posso falar que existe um sotaque nordestino, gente? O que vocês acham? É possível falar em sotaque nordestino? Acho mais Tá ou certo menos, isso? porque tem uma diferença, né, entre, sei lá, um sotaque da Bahia e de um maranhense. Isso, então o que que acontece? É perfeito isso que você falou. A gente aqui do Sudeste, a gente se acha meio, de São Paulo principalmente, a gente se acha meio umbigo do Brasil, né? Porque a gente liga a TV, geralmente a TV tá falando de Rio e de São Paulo, então a gente acha que, né, apesar de não sermos a capital, São Paulo, né, e Rio de Janeiro são o centro do Brasil de alguma forma, né? A gente acha isso. E tem uma coisa que a gente escuta com frequência, que é o tal do sotaque nordestino, né? Eu não posso falar que existe um sotaque nordestino, por quê? Eu também não posso falar que existe um sotaque do Sudeste. Por quê? Se eu falar em sotaque do Sudeste, por exemplo, eu estou querendo dizer que o paulista, o mineiro, né, o carioca, né, todos falam da mesma forma, com o mesmo sotaque. Isso não existe, tá? Então, outro dia eu estava assistindo um vídeo e aí o namorado da minha mãe, que é baiano, ele ouviu o vídeo e falou assim: "Ah, esse cara que tá falando é paraibano". Aí eu falei, que legal, você sabe identificar, porque eu, mesmo dando aula de língua portuguesa, eu não sei identificar com clareza as diferenças, por exemplo, entre um paraibano falando, né, um baiano. A gente, infelizmente, aqui ainda coloca tudo dentro do mesmo saco, tá? Então, a gente não pode falar em sotaque, né, do Nordeste, tá bom? Então, tudo isso, gente, sotaques, né, diferentes palavras para o mesmo conceito, né, redução de palavras ou perdas de fonemas também fazem parte da variação linguística regional, tá? Vocês já viram aquelas brincadeiras quando a gente fala em perdas de fonemas? Não sei se vocês já viram, as pessoas sempre tiram sarro dos mineiros, porque dizem que os mineiros fazem muito isso, né? Eles não falam massa de tomate, eles falam massa de tomate. Eles sempre perdem um pouco os fonemas, né? Os sons aí da língua, tá bom? Então, tudo isso, gente, vai fazer parte aí da variação regional, né? Que a gente também pode chamar de diatópica ou geográfica, né? Por isso que estão vendo aí a discussão de biscoito ou bolacha que existe até os dias de hoje, né?
ela não faz o menor sentido, tá bom? Por quê? Porque os dois estão corretos, biscoito e bolacha. Aqui em São Paulo a gente fala mais bolacha, no Rio de Janeiro eles falam mais biscoito ou biscoito, né? E tá tudo certo, tá bom? É variação linguística regional, tá? E aí vocês tinham me falado que existe uma diferença entre tapioca e beiju, não foi isso? Que o Whindersson colocou aí, se carioca e paulista acha perigoso discutir se é bolacha ou biscoito, é porque nunca viu piauiense discutindo se é tapioca ou beiju. Qual é a diferença, gente, entre tapioca e beiju? O que vocês acham? O beiju é só a massinha. O beiju é só massinha? E a tapioca é com recheio, com tudo? Aham. Ah, Eu entendi. acho que Então tem toda diferença. tapioca é? Eu não sei, eu não manjo disso. Então toda tapioca tem um pouco de beiju, mas um beiju é uma tapioca incompleta, seria isso? O Não, beiju é feito de olha, tapioca. a minha A avó tapioca é tipo uma pedrinha. É muito é, legal. Eu gosto de comer a tapioca crua, aí o beiju tipo, cozinha na frigideira, aí tipo recheia esses coisas assim e tal. Gente, eu não sei. Segundo o Whindersson, isso é motivo de briga lá no Piauí. Eu não sou do Piauí, tenho um amigo que mora lá, vou perguntar para ele se é verdade isso, tá bom? Mas se eu tenho dois nomes para a a mesma minha avó coisa chama em de regiões beiju. diferentes, chama de biju, não de tapioca. Ela fala que tapioca tá errado. Ou não, ela aceita tapioca Ela fala os também. dois, na verdade. Ela veio pra cá, né, pra São Paulo, ela chama os dois, na verdade. Uma hora ela tá falando Então, um, aqui outra hora ela tá falando outro. Mas é a mesma a gente coisa. a gente só chama de tapioca, né? Eu, pelo menos aqui, eu só escuto, A eu escuto minha, muito. a minha bisavó me ensinou que o biju é só o disquinho da tapioca e ela comia muito biju com leite de coco. Então, o biju ele ficava molhado porque ela comia com leite de coco, só que o biju é seco. A Ah, tapioca, a tapioca é o que é feito o biju. Só que entendi. a tapioca em Entendi. si é outra coisa. É, tipo isso. Aí tem, Entendi. tipo, dadinho de tapioca, bolo de tapioca, essas coisas. Tipo, a tapioca é a massa e o beiju é, tipo, uma coisa feita dela. Esses bagulho aí que eu posso falar na Bahia, não sei. Então, no Piauí parece que existe essa discussão, segundo o Whindersson, né? Então a gente teria aí uma variação geográfica também, tá bom? Pessoal, olha só, eu tinha comentado, vocês estão vendo aí o mapa do pão francês no Brasil inteiro? Estão vendo aí? Alguém só me dá um ok para eu saber se vocês estão Sim. Sim, Então, olha só, outra coisa que é, sempre que a gente fala de variação regional, uma das primeiras coisas que as pessoas lembram é do bendito pão francês, tá? Então, olha só, se eu não me engano, eu tinha lido em algum lugar que são 19 nomes, né, para o pão francês no Brasil inteiro. Então, a gente teria aí o pão massa grossa, que eu nunca tinha ouvido falar, vocês estão vendo aí? Toda essa região vermelha aí, pão massa grossa, tá? Depois a gente tem pão careca, carioquinha, pão aguado, né? Pão francês, que é falado na maior parte do Brasil. Pão francês, para mim, parece uma coisa muito formal, não parece? Ai, vou comprar um pão francês. Parece formal, né? Não, é média, né? Pão Jacó, cacetinho. Olha que curioso, cacetinho é falado no Rio Grande do Sul, isso aí eu já sabia, que, como eu falei para vocês, metade da minha família é de lá, e é falada um pouco aí em outras regiões do Brasil também, né? Pão Jacó, pão de sal, filão também já conhecia. Professora, você pode Professora. ocultar essa informação ali na sua tela? Por favor? É que não dá para ver direito. Se eu posso... É que tá Ocultar ali, o assim, Google Meet está entendi. compartilhando sua tela. Entendi. Eu não sabia, eu não lembrava que isso aparecia para vocês, desculpa. Agora estão conseguindo ver aí direitinho, né? Sim, Então tá obrigada. bom, ó. Então a gente tem cacetinho, pão d'água, pão de trigo, média, né? E pãozinho. Então, média, gente, só nós, abençoados da Baixada Santista, falamos média, tá? Como que chama? Ah, tem um pessoal que chama de pãozinho também, vocês estão vendo aí, né? Se você for para São Paulo, capital, e pedir média, o que eles vão te entregar?
É um café. É um café com leite. Café com leite, perfeito, tá? Então, aqui a gente vai ter o média falado só na Baixada Santista. Sabe outra coisa bastante curiosa? A gente já vai entrar daqui a pouco na terceiro tipo de variação linguística, que é a variação linguística social. Se eu chego para vocês na sala de aula e falo, gente, não sei se vocês sabem tal, mas aí eu falo com algum aluno, se tu quiser eu deixo lá disponível. Vocês vão me achar burra, porque eu sou uma professora de língua portuguesa e falo, se tu quiser? O que vocês acham? Que é uma professora Não. de língua portuguesa? Não. Não, por quê? Por que não? Em São Paulo é muito comum a gente usar tu, só que quando é tu e qualquer verbo com R no final. Só que tem outros lugares que eles conjugam muito bem. Eu acho que é mais uma mania. Nossa. Isso. Então, olha que curioso. Pode falar. Quando eu estava no ensino fundamental, uma professora minha, ela era de português também, e aí ela morava em Minas. Quando ela veio para cá, que ela foi na padaria, que ela viu média, ela contou pra gente. Ela achou que média era o tamanho do pão, e não que era pão francês. Aí ela falou pra atendente da padaria assim, me vê 2 grandes, porque ela achou que era o tamanho, e não o tipo do pão. Aí ela falou que a moça ficou olhando pra ela assim, sem entender. E aí a moça falou assim, aí ela falou, não, pão francês e tal. Aí ela entendeu o que era média. A minha tia já veio do Rio Grande do Sul e pediu cacetinho na padaria. Acho que ela pagou o mico maior, assim, né? Então, sempre que você... outra coisa também. No Rio Grande do Sul, eles falam atacar o ônibus. Atacar o ônibus é dar sinal pro ônibus. Aí eu lembro uma vez, eu era criança, eu tava lá, e aí eu tava andando na rua assim com meu pai, aí passou uma moça falando, ataca o ônibus, ataca o ônibus. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? É um assalto, né? Tá falando para atacar o ônibus. Não, Nossa, pior que isso já aconteceu comigo. A família do meu pai, ela é toda do Paraná, né? Paraná, enfim, lá do sul. E aí, uma vez, uma prima chegou para mim e falou assim, você vai posar aqui hoje? Eu falei, posar? O que é isso? Posar aqui hoje? No final eu descobri que era dormir, né? Você vai dormir aqui hoje. Perfeito, né? Então, posar realmente no Paraná eles falam muito. Eu tenho uma amiga de Curitiba que quando ela chegou aqui era horrível entender o que ela falava, porque ela falava muita gíria que só existe para eles. Aí a cada 3 frases a gente pedia para ela, por favor, explica tudo de novo. Porque não dava para entender. Isso que você falou é interessante. Gíria, gíria é um termo aí da variação linguística que se popularizou e as pessoas usam gíria para tudo. Então, quando alguém vem de outro lugar, a gente não vai usar o termo gíria, a gente já vai falar de gíria daqui a pouco. Mas gíria é outra coisa, tá? Então, nesse caso, ela usa uma variação regional, tá? E aí, a gente que é de São Paulo, a gente acha que a gente tem um português neutro. Não dá essa impressão na gente? Que a gente que é de São Paulo tem um português neutro? Que os outros é que tem sotaque e a gente não? Sim. Não dá essa impressão? O que vocês acham? Sim, mas de certa forma pode ser até uma impressão errada minha, mas eu acho que, com exceção da gente cortar um pouco uma coisa que eu vi, né? Que a gente tem mania de tirar o D de gerúndio, então falar tô fazendo, comendo, andando. E aí, mas com exceção disso, e acho que do porta, que a gente, às vezes muita gente acaba puxando o R, a gente acaba tendo um sotaque limpo, digamos assim. Então, eu acho que essa sua ideia é bem complicada. Sabe por quê que essa sua ideia é bem complicada? Porque quando você não pode falar que o português falado em São Paulo é o verdadeiro português, tá? Por que a gente acha isso? Porque a gente liga a TV e todos os programas estão falando com o nosso sotaque. Sim, e foi uma coisa que eu percebo também, é que a gente fala com o E com o final de I, né? E por mais que para nós soa normal, para quem fala certo, que é o gente, sou estranho, sou forçado, né? Então, foi como quem falou? O Juan, ele falou, o sotaque sempre tá no outro, porque a gente tá acostumado com o nosso. Isso, então, existe uma coisa bastante complicada, né? A gente sempre vai achar que o outro é o diferente e não nós.
E nós aqui de São Paulo temos essa impressão reforçada. Por quê? Porque os meios de comunicação, como São Paulo é o grande centro aí industrial e tal do Brasil, estão aqui, né? Então a gente liga a TV e a gente encontra muito mais o nosso sotaque do que o sotaque das outras pessoas, tá? Então, quando a gente liga a TV, isso reforça a nossa ideia de que a nossa variação do português é a variação neutra correta, a gente não tem sotaque de São Paulo, imagina, e todo o resto do Brasil que tem sotaque, a gente não. Mas nós também temos sotaque, e é um problema a gente achar que o nosso português é o português limpo e os outros, né, as outras variações regionais da língua portuguesa não são, tá bom? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado aí com isso, tá? Vamos lá, gente, continuando aí um pouquinho. Opa! Vamos lá, que travou, eu acho. Ah, não, vamos lá, agora vai. Vamos lá, só para a gente brincar um pouquinho mais com isso, antes de ir para a próxima variação. Nossa, hoje tá devagar aqui minha internet, gente. Tem essa brincadeirinha aí, que é a variação linguística, sobre variação linguística geográfica, mostrando como seria um assaltante, né, em cada estado aí do Brasil. Alguém gostaria de ler O Assaltante Paraibano? Alguém que é fã da Juliette, do BBB, que ela é paraibana, né? Vamos lá. Alguém pode ler aí para mim? O Assaltante Paraibano? Ninguém? Mas é para ler com o sotaque daqui ou tentar forçar o paraibano? Não, pode só ler com o sotaque paulista mesmo, não tem problema. Tá. Só para a gente prestar atenção. Ei, bichinho, isso aqui é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Não se cague e não faça munganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim. Se não, enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu fato pra fora. Perdão, meu padim Cício, mas é que eu tô com uma fome da moléstia. Gente, olha só, vocês podem perceber que aqui, né, assim como aquela do Nelson Freitas, o vídeo do Nelson Freitas, quase sempre a gente acaba caindo no estereótipo, tá? Mas tirando essa questão do estereótipo, a gente percebe a diferença, tem muita coisa de estereótipo aí, né? Mas a gente consegue pescar, né, algumas palavras aí típicas de cada estado, tá? Assaltante baiano, tem algum baiano aí, filho de baiano, para ler pra gente? Eu leio. Lê pra gente, assaltante baiano. Aqui em casa. Ai, meu Deus. Ô, meu rei, isso é um assalto. Levante os braços, mas não se aveste, não. Se não quiser, nem precisa levantar, para não ficar cansado. Vai passar a grana bem devagarinho. Não repare se o BR tá sem bala, mas é para ficar muito pesado. É para não ficar muito pesado. Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Olha só aí, né? Então a gente tem alguns estereótipos aí, né? Da Bahia. Mas sabe o que é curioso? O namorado da minha mãe, ele é baiano, né? E uma coisa que eu reparei que ele fala, ele não usa muito artigo na frente das coisas. Então, por exemplo, ele não fala assim, a Maria vem hoje. Ele fala, Maria vem hoje. Entenderam? Não sei se vocês já repararam nisso, é uma coisa que me chama a atenção. Ele não costuma usar muito artigo, né? Então, não sei se isso é típico só da Bahia, né? Se nos outros estados a gente encontra também, mas ele fala mais ou menos assim, Maria vem hoje, né? João pediu para te avisar, e aqui a gente já fala com um artigo na frente. A Maria vem hoje, o João pediu, né? A gente especifica mais quem que é. Então, às vezes eu percebo algumas coisas que ele fala, e aí eu presto atenção, porque eu falo, vou usar isso aqui de exemplo na sala de aula, tá? Assaltante mineiro. Alguém aí para ler o assaltante mineiro? Eu posso ler de novo, se ninguém quiser. Pode ler. Presta atenção, isso aqui é um assalto, uai. Levanta os braços, fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, uai? Gente, mineiro, eu não sei para vocês, mas eu tenho a impressão que mineiro é muito fofo falando, não é? O sotaque mineiro
pessoa Eu fica acho que é tipo, tem dois, né? Ou muito fofo ou é muito, muito estranho. Eu acho muito fofo o sotaque mineiro. Quando a pessoa começa a falar, eu fiz uma viagem uma vez, aí sentou o mineiro do meu lado. Gente, eu tinha uma vontade de rir. Eu achava aquele menino tão fofo, porque ele falava assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, não. Não vai chegar ao final da viagem? Se for esse valor mesmo, não vou ter dinheiro para fazer essas coisas. Eu não sei imitar direito, né? Mas ele falava, eu achava aquilo tão fofo. E o mineiro, lembra que eu falei? A perda fonética, né? Quando a gente come aí alguns sons, também é típico dos mineiros, né? Os mineiros, eles acabam perdendo aí alguns fonemas aí quando eles falam, né? Eles não falam presta atenção, eles falam presta atenção, né? Parece que eles comem um pouco mais, né? E eu acho o sotaque mineiro fofo, assim, é um sotaque que eu acho bonitinho, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da questão do preconceito linguístico, né, em relação a determinados sotaques, a determinadas variações, tá? Assaltante carioca, tem algum carioca aí para ler pra gente? Não? Então, ó, vou ler aí, assaltante carioca, né? Seguinte, bicho, tu te ferrou, meu irmão. Isso é um assalto. Perdeu, perdeu. Passa a grana e levanta os braços, rapaz. Não fica de bobeira que eu atiro bem pra caralho. Vai andando e se olhar pra trás, tenho que arrumar esse trás aqui, ó. Trás aqui é com S, tá? Vira presunto. Peguei da internet, tá com erro. Esse trás aqui é com S. Gente, o que acontece? Os cariocas, né? A gente escuta o sotaque carioca junto com o sotaque paulista, acho que é o sotaque, são os dois sotaques que aparecem com maior frequência na TV, né? Não sei se vocês já repararam. E o sotaque carioca, muita gente também reclama do sotaque carioca, tem um certo preconceito aí com o sotaque carioca, tá? E tem outra questão interessante, né? Que se a gente reparar, não sei, provavelmente alguém já fez um estudo sobre isso, mas a impressão que dá é que os cariocas, eles têm uma liberdade maior na hora de usar palavrões. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Professora, mas eu acho que eles são mais livres na questão do palavrão. Pode falar. Uma coisa também que as novelas, elas são gravadas no Rio de Janeiro, mas parece que eles falam mais como se fosse de São Paulo. A Globo, ela tem uma... Você pode reparar, assim, a Globo, até se ela pega, por exemplo, um gaúcho, né? Isso acontece muito na parte ali do jornal. Eles passam por uma purificação, digamos assim, purificação no sentido negativo, né? Do sotaque, para que ele se adeque mais a um sotaque próximo do sotaque paulista ou do sotaque carioca, mas não muito carregado, né? Pode reparar. Tem muita gente que critica também quando aparece um personagem aí, quando eles querem fazer uma novela do Nordeste, que eles colocam um sotaque que é uma mistura de vários estados juntos lá, uma lambança lá, eles inventam aí sim o sotaque nordestino, eles colocam uma coisa que não existe Sim, em nenhum lugar. Novela Segundo o Sol foi na Bahia e a única coisa que tinha era um oxente e acarajé. Não tinha nenhum sotaque, nenhum. E não tinha nada a ver com a Bahia, né? Nada a ver com a Bahia. Não tinha nada a ver com o sotaque baiano, né? Eles inventam o sotaque. Nada com a cultura. Só colocaram acarajé e oxente. Isso. É só isso. Tipo, oxente, acarajé, meu rei. Só isso, cara. E o povo tem gente que ainda acha que oxente é de comer. Então, vocês me indignada, que eu fui pra escola, eu falei, vou pra Bahia nas férias. Aí o professor, vai comer oxente. E eu, quê? Fiquei mó tempo olhando pra cara dele, tipo, raciocinando. Vamos lá, ó. Rapidinho, gente, só pra gente finalizar, né? Assaltante paulista, meu, isso é um assalto, mano. Levanta os braços, mano. Passa a grana logo, mano. Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra comprar o ingresso do jogo do Corinthians, mano. Pô, se manda, mano. Vocês já repararam como a gente fala mano e meu? Já repararam nisso? Quanto a gente fala mano e meu? Acho que tem uma ironia aí no Minha Mãe Ama, não? A gente fala muito mano.
A minha mãe reclama muito que a gente fala muito tipo também. A gente nem percebe, a gente fala às vezes a palavra muito com tipo. A gente fala, é tipo assim, que tipo aconteceu, aí tipo foi. Vício. Aí eu acredito que seja mais um vício de linguagem, mas essa questão do mano e do meu é muito típico aqui, né, de São Paulo, principalmente algumas regiões de São Paulo. Quem não é de São Paulo acha muito esquisito o nosso mano, o nosso meu, tá bom? Assaltante gaúcho, rapidinho, né? Ô, guri, ficas atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as pila pra cá e te manda lacria, senão o 44 fala, tá? Então, isso seria aí o exemplo de variação linguística geográfica, né? Querido povo brasileiro, assaltante em Brasília, né? Estou aqui no horário nobre da TV para dizer que no final do mês aumentaremos as seguintes tarifas: energia, água, esgoto, gás, passagem de ônibus, imposto de renda, licenciamento de veículos, seguro obrigatório, gasolina, álcool, IPTU, IPVA, PI, ICMS, PIS, COFINS, etc, etc. Mas não se preocupem, seremos hexacampeões, tá? Então aí seria o assaltante em Brasília, só para a gente tirar um pouquinho de sarro, tá bom? Gente, vou deixar depois aqui um vídeo para vocês assistirem. A gente pode até retomar depois, na próxima aula, essa questão aí da variação linguística geográfica, porque esse vídeo é bacana, e aí eu queria... se chama Do Fundo da Grota, de um cantor gaúcho chamado Baitaca. Esse cantor, depois eu coloco aí na próxima aula para a gente ouvir um pouquinho e retomar. Esse cantor, gente, ele canta, e a primeira vez que eu ouvi, eu estava no Rio Grande do Sul, eu falei, mas eu não entendi uma palavra do que ele fala, tá? Eu vou colocar para vocês, depois na próxima aula, porque eu queria entrar um pouquinho nas outras duas variações antes que essa aula acabe, tá? E não quero prender muito vocês, mas depois a gente escuta essa música aqui também, que é bacana, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente viu aí variação linguística histórica, né? A língua varia historicamente, né? Existem palavras, né? Símbolos, né? Formas de escrita que a gente não usa mais, tudo isso é variação linguística histórica, né? A língua, ela também vai variar geograficamente, tá? A gente viu aí vários exemplos de como a língua portuguesa pode variar geograficamente, né? Tanto em relação aos sotaques, quanto em relação aos vocábulos e tudo mais, tá? E aí a gente tem a terceira variação linguística, que é a variação social ou diastrática. Vocês só podem me dar um ok aí, se vocês estão vendo? Tá nesse slide mesmo, de variação social ou diastrática? Então, vamos lá. O que é essa variação social ou diastrática? São as variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Lá na nossa primeira aula, semana passada, alguém me perguntou sobre o pronome neutro, não foi isso? E o pronome neutro, acho que das discussões agora, das discussões, assim, em relação à língua, que sempre surge alguma coisa polêmica em relação à língua, né? Agora, o que está sendo mais evidente é essa questão do pronome neutro. Posso falar que o pronome neutro é uma variação social, uma variação diastrática? Posso. Então, imaginem assim, né? Nós vivemos no Brasil, em São Paulo, século XXI, só que mesmo todos vivendo na mesma cidade, existem grupos sociais. E cada grupo social vai falar de uma forma diferente, tá? Então, qual é o grupo social, gente, que fala utilizando o pronome neutro? O que vocês acham? Os LGBTs. Então, se a gente for pensar, onde que surgiu essa discussão em relação ao pronome neutro, gente? Em qual grupo social? Na comunidade LGBTQ+, né? Agora mudou o nome. Então, foi dentro da comunidade, tá?
E aí, essa discussão surgiu porque agora a gente tem o gênero não binário, né? Agora, não que agora a gente tenha, mas agora que essa discussão ganhou uma expressão maior, as pessoas estão falando mais sobre isso, e elas perceberam que se uma pessoa não se identifica com nenhum gênero, e na língua portuguesa nós só temos feminino e masculino nos substantivos, nos pronomes, então é necessário criar um terceiro, né, uma terceira forma aí, que seria o pronome neutro, tá? Então, o pronome neutro pode ser considerado uma variação linguística social ou uma variação linguística diastrática, porque vai fazer parte daquele grupo específico, né, dos LGBTQ+, tá? É claro que o grupo vai querer que essa variação, que é típica desse grupo, se estenda para toda a comunidade, porque isso é uma forma para toda a comunidade linguística, tá? Só que é muito difícil, se a gente pensar na dinâmica da língua, que isso seja aceito rápido, tá? Se o pronome neutro ele passar a ser aceito em contextos mais formais, vai demorar bastante, tá bom? Alguém ia fazer alguma pergunta aí? Estava com o microfone ligado? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que entra em variação, em variação social, gente? As gírias. Vou fazer uma explicação aqui. Gíria, gente, é tudo que faz parte, tá? De um grupo social, e não um grupo regional. Então, a aluna tinha falado aí da amiga dela, né? Acho que era amiga que veio de Curitiba e falava muitas gírias. O que ela falava não eram gírias. O que ela falava, a gente usa gíria para se referir a vários tipos de variações linguísticas, né? Mas não era gíria o que ela falava. O que ela falava era uma variação geográfica, tá? A gíria é uma coisa específica de um grupo social. Então, eu posso, de certa forma, falar que o pronome neutro surge como uma gíria, como uma tentativa aí, né? Como uma expressão de um grupo social dos LGBTQ+, tá? Mas hoje em dia, a gíria, as pessoas usam gíria para falar de tudo que variar. Antigamente existia a gíria do Vossa Mercê. Não é gíria, tá? Então, para ser considerado gíria, tem que fazer parte de um grupo de um grupo específico. Então, por exemplo, as gírias dos skatistas, né? As gírias da comunidade LGBTQ+, a gíria dos surfistas, tá? Então, vocês estão vendo que a gíria, ela faz parte de um grupo social específico, tá? Isso é gíria, tá bom? Existe um outro tipo aí, um outro termo que aparece com frequência também, que são os jargões. O que são jargões, gente? Jargões são palavras, expressões típicas de um grupo profissional, tá? Então, se eu estou falando de profissão, há palavras, termos que só aquele grupo, daquela profissão usa, isso é um jargão, tá bom? A gente já vai dar um exemplo aqui daqui a pouquinho, tá? E aí eu coloquei também que vai fazer parte da variação social qualquer variação de um determinado grupo social, incluindo a diferença entre os gêneros. Olha de novo a questão do gênero aqui, né? O pessoal que perguntou aí do pronome neutro. Então, por exemplo, as meninas costumam falar muito mais diminutivos do que meninos, tá? Tô fazendo uma generalização. Por quê? Porque o diminutivo, ele não expressa só tamanho, né? Ele expressa também uma coisa afetiva. Então, eu posso olhar e falar: ai, que bonito seu estojinho. Ai, que bonita a sua garrafinha. Ai, que bonito o seu chaveirinho. Só que os meninos, eles não usam muito diminutivo. Podem reparar, né? Por quê? Porque o diminutivo está associado ao afeto na língua portuguesa, não só ao tamanho. E os meninos, eles já são mais reprimidos, infelizmente, na nossa sociedade, nessa questão de falar, né? Expor os sentimentos. E isso se reflete na língua. As meninas, por outro lado, hoje em dia eu acho que está quase 50%, né? Mas elas falam menos... palavrões também do que os meninos. Hoje em dia eu acho que já existe uma liberdade grande, né, para isso. Mas eu lembro, quando eu era criança, meu irmão falava um monte de palavrões, ninguém estava nem aí. Quando eu soltei um palavrão na minha casa, nossa, mas que coisa horrorosa, a mulher falando palavrão, tá?
Então, a forma como um determinado grupo social fala é variação social, tá? Outra coisa interessante também, vão fazer parte aí da variação social, eu não coloquei no slide, mas depois eu vou acrescentar para vocês, o nível de escolaridade, tá? Então, o nível de escolaridade também vai influenciar nessa variação social. Infelizmente, né, o grupo social que foi menos escolarizado, ele vai ter menos acesso à norma culta da língua portuguesa. Então, pela fala de alguém, a gente consegue perceber se essa pessoa teve um estudo, né, que fez com que ela tivesse contato com essa variação mais culta da língua ou não, tá bom? Então, o nível de escolaridade também entra aqui, tá? Na variação social, ok? Tranquilo, gente? Até aqui? Variações sociais? Sim. Então, vamos lá, né? Só para a gente ter uma noção, né? Aqui, eu pulei aqui só para a gente falar da última variação linguística. Dicionário do STF, tá? E a tradução para o português do povão, tá? Então, não sei se vocês já assistiram alguma sessão aí do STF, né? Ou viram... Tem um canal na TV, que acho que TV Câmara, que aparece lá, em que aparecem os julgamentos. Gente, a linguagem que esse povo fala não tem nada a ver com o que a gente fala no dia a dia, tá? Então, essa linguagem típica do STF entraria na variação linguística social. Por quê? Porque é a variação de um grupo social específico, tá? Nós podemos dizer que essas palavras específicas são chamadas de jargões, né? São palavras típicas daquele grupo social, tá bom? Alguém pode me ajudar aqui a ler? Eu vou ler o dicionário do STF e alguém lê a versão no português do povão aí para a gente perceber como que acontece essa variação. Alguém pode ler aí para mim a tradução? Eu te ajudo. Então, vamos lá. Então, o dicionário do STF, né? Eles dizem, peço vênia ao eminente relator para discordar. Como que a gente fala? Falar merda. Para de falar merda, né? Só que eles não falam assim. Por quê? Porque eles têm a variação típica ali do grupo social deles. Isso é a variação linguística social, tá? Data vênia, como que a gente traduz para o português atual? Escuta aqui. Data máxima vênia, como que a gente traduz para o português do povão mesmo? Escuta aqui, cara. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo, mas, gente, isso é a língua portuguesa, tá? Dicionário da STF, peço vista, como que a gente traduz para o português atual? A bola é minha e eu vou levar para casa, se não for falta. Vamos lá. Então, aqui, ó, traduzir para vocês, gente. O dispositivo viola os princípios constitucionais. Olha que elegante. Como que a gente fala? Não está na porra da Constituição. Não está na Constituição, só que eles não vão falar assim, com essa linguagem chula que a nossa colega está utilizando. Por quê? Porque ela convive aí com pessoas que só falam palavrão, aí ela fala desse jeito. Se ela fosse ministra aí, né, se ela fosse alguém importante do STF, ela falaria o dispositivo viola os princípios constitucionais. Vocês estão percebendo? Vocês estão rindo? Vocês estão percebendo como o grupo social afeta a forma como a gente usa a língua, né? Então vamos... essa daqui também é ótima. A interpretação literal não é o melhor caminho hermenêutico para a compreensão da regra constitucional. Como que a gente traduz para o português do povão? Foda-se que não está na Constituição. Exato. Tá bom? Então, o que acontece? Variação social, tá? O palavrão, gente, também faz parte aí, geralmente, de determinados grupos sociais, né? Então, tudo isso, ó, gírias, jargões, né? As questões de gênero, tudo que é típico de um grupo social, né? E aí, dentro do grupo social, entram as questões de gênero, entram as questões de escolaridade, entram as questões das profissões, né? É isso que vai fazer com que a gente se organize em grupos sociais, né? O nível de escolaridade, a profissão, o nosso gênero, né? Então, tudo isso vai influenciar também na forma como nós nos comunicamos, tá bom?
Tranquilo até aqui, gente? Peço desculpas aí pelos palavrões, mas é necessário para que vocês entendam. Oi? Tranquilinho? Vamos lá, só para a gente finalizar aí a aula. Fala de. Pode falar, pode falar. Eu acho que acabou Fala já. de advogado também é jargão, né? De advogado o quê? Também é jargão, né? Também é jargão. Tudo que é típico de uma profissão é jargão. A gente vai chamar de jargão e vai fazer parte da variação linguística social, tá? Só para a gente terminar, gente, eu sei que eu roubei 5 minutinhos aí de vocês, agora que eu vi, só para terminar isso, da próxima aula a gente continua falando de outras coisas, né? Variações situacionais ou diafásicas, a quarta variação que a gente tem. O que é isso? São variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que decorre o processo comunicativo. Gente, se você está numa mesa do bar, né, no McDonald's, conversando com seus amigos, né, no mundo sem pandemia, e você está falando um monte de besteira, você é a mesma pessoa ali na mesa, conversando, e você vai usar a língua da mesma forma que você usa escrevendo uma redação do Enem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que não, né? Aí não dá, né, professora? Aí é que tá. Realmente. Quem é o seu verdadeiro eu? O seu eu do boteco ou o seu eu da redação do Enem, né? Então, o que acontece? A língua, ela varia historicamente, geograficamente, varia no grupo social, mas a forma como eu uso a língua vai variar de acordo com a situação também. Essa é a quarta e a última variação linguística aí que a gente vai estudar, que é a variação situacional. Então, por exemplo, dentro da variação situacional, eu posso ter a linguagem formal, né? Que é a linguagem culta, e a linguagem informal, tá bom? A linguagem informal, gente, ela também é chamada de linguagem coloquial. Às vezes aparece no vestibular, no Enem, coloquial, o aluno erra, porque ele não lembra que coloquial é a linguagem informal, tá? Então, coloquial é a linguagem informal, tá? Então, eu sou duas pessoas diferentes, já viram esse meme? Quando eu escrevo e quando eu falo. Então, eu escrevendo, eu escolhi utilizar a variação formal da língua. Vulgo, umbigo, estupefato, exceção, suscitar, conotação, ímpeto, tênue, balbúrdia, quaisquer, ambíguo, né? Inconstitucionalissimamente. Eu falando, cê é louco, eita, tá ligado, na moral, é nóis, mano do céu, mais maior, é ótimo, né? Pode pá, né? Palavrões aí, né? Não vou falar de novo, porque já falei muito na aula. Oxe, mais o quê? Imbigo, tá? Por que isso acontece? Porque a língua ela vai variar também de acordo com a situação da comunicação, tá bom? Tranquilo, gente? Ó, próxima aula eu vou falar mais um pouquinho e aí a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar com os exercícios, tá? Quem não tiver dúvida pode sair aí da aula. Na semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho ainda de variação linguística, eu acho que é um tema interessante, né? Caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode perguntar também. Tranquilo, Amanda? Então tá tudo certo, né, gente? Depois, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver como que isso é cobrado aí nos vestibulares, tá bom? Então, tudo certinho. Até a próxima aula, pessoal.